Olá, obrigada por se juntar a nós. Esperamos que você goste da mensagem de hoje. Adoraríamos ouvir de você como Deus tem tocado a sua vida através do nosso ministério. Sua história é muito importante para nós. Se puder, nos envie um e-mail para contato@c3santos.com. Não sei se é ansioso, até mesmo um pouco nervoso, estava comentando com o meu irmão Douglas ali. Não sei se é devido a esse momento ou devido ao curso que vamos iniciar amanhã, do Homem ao Máximo. E essa semana eu tive uma experiência muito interessante, que eu perguntei na quarta-feira nós fomos convidados pela uma amiga da Manu para levar tipo um connect na casa dela. Tranquei a porta, peguei a Manu, fomos embora. Chegando lá, nós falamos da reunião, foi muito boa, falamos de amor. Depois a mulher veio com um caldeirão de caldo verde, aí nós. Aí comendo assim, eu, a Manu, e tinha uma mulher aqui, que se chama Cíntia, que ela é amiga da nossa Cíntia. Cadê a nossa Cíntia daqui? Ah, então, mas está o nosso William, aqui tá aqui. Então, ela é amiga da nossa Cíntia aqui da igreja, e tinha um menino na minha frente. Aí ela começou a falar, poxa, eu vejo vocês lá na foto da igreja, falou que via Manu e tudo mais. Aí ela falou, meu nome é Cíntia, eu sou amiga da Cíntia. E a Manu começou a ligar um ponto no outro. Ah, você é aquela mãe que em 2014 o seu filho estava brincando numa piscina de bolinha e ele foi descoberto ali que ele estava com câncer. Ela falou, sou eu mesmo. Ela, nossa, eu lembro de que a Cíntia falou isso para mim, e eu e o David oramos muito pelo seu filho, e realmente isso aconteceu mais ou menos em 2014, eu lembro claramente nós orando por esse menino, né? E naquele momento eu olhei para aquele moleque, ele olhou para mim, com a boca cheia de sopa, fez assim, eu olhei para ele, e na mesma hora o Espírito Santo falou, filho, esse é o fruto das suas orações. Amém. Então, eu quero pedir muito, gente, igreja, esposas, orem para os seus maridos que vão fazer o curso do Homem ao Máximo, mães, amigos, orem muito por esses homens, orem por nós também que vamos conduzir, tá bom? Para que possamos ver os frutos, né? Como eu disse aqui, ore triste, ore feliz, ore cansado, mas ore, porque um dia nós vamos ver os frutos das nossas orações. Amém? Amém? Bom, vamos lá. Foi só uma conversa, não foi pregação não. Semana passada, nosso pastor Fábio Agueiras, ele citou 3 pontos, tá? Vou falar resumidamente aqui. Eu tenho chamado um futuro especial para você. Eu sou a sua melhor vida, eu acredito em você. Amém? Todos lembram? Eu olhei muito esse último ponto. Senhor, eu sei que o Senhor acredita em mim. Dá-me os pregos necessários para chegar até esse momento aqui. Enfim, vamos começar no 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Mas quando alguém se converte ao Senhor, tudo bem aí já? Mas quando alguém se converte ao Senhor, o gringo é da hora, ele deixa a minha voz grossa, né, cara? É bênção, cara. Vamos lá, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Vamos lá. Um dos meus propósitos, desejos de estar morando aqui na cidade de Santos é estar perto, né, de tudo, de todos, de vocês, da igreja, do trabalho e tudo mais. E, por favor, como a gente vai colocar o... será que... Então, em um dos meus desejos, eu queria aqui do ladinho, por favor. Aí. E um dos meus desejos era poder estar indo trabalhar de bicicleta. Simples. Queria trabalhar de bicicleta.
Enfim, e eu fiquei negociando com o Rafael Levi, meu irmão, uns 2 meses, né, negociando a bicicleta. A alta do dólar, né, pessoal, sobe e desce, a economia, enfim. E numa quinta-feira, nós resolvemos, fomos lá no destino, lá, pegamos a bicicleta e ele me vendeu. E eu fui para um posto, calibrei o pneu, muito feliz, contente, cheguei em casa, caramba, sexta-feira eu vou trabalhar de bicicleta. Parecia uma criança. No outro dia, acordei, fiz o que tinha que fazer, peguei minha bicicleta, sexta-feira, um dia maravilhoso, lindo, ensolarado. Já... É uma perturbada, meu. A gente vai orar. O dia bonito, e aí eu peguei a bicicleta e andando devagarzinho e passando ali na Princesa Isabel, em frente ao estádio da Vila Belmiro, tinha um carro de polícia. 2 policiais. E está passando também, algumas bicicletas passam também por eles, que eu tenho certeza que 2 bicicletas passaram. E eu vejo um policial indo para o meio da rua assim. E meio que sabe quando tu percebe que ele está olhando assim, por cima dos 2 caras de bicicleta, tipo, olhando para mim mesmo? E eu, mas Jesus, será que é isso? A bicicleta é nova, sexta-feira, eu só quero ir, né, fazer o meu caminho e voltar. Aí o cara andando. Aí ele... Mas, é sério? Será que a bicicleta chamando a atenção, né, Rafa? Bom, parei. Aí o cara, a gente está fazendo uma pesquisa. Eu falei, pô, mas 7 e pouco da manhã fazendo uma pesquisa aqui no bairro, polícia militar, não sei. Enfim, o senhor pode me emprestar o seu RG? Eu, claro, posso. Tirei o RG. Aí um deles pega o RG e coloca na prancheta, embaixo ali daquele grampo, né? E vai para o carro. Quando isso acontece, o cara vai puxar o teu nome, né? Aí o outro ficou comigo, o que tem na tua mochila? Eu falei, cara, eu tenho marmita, né? Se fosse bulir na minha marmita, ia ficar estranho. Tinha roupas. Enfim, o cara foi muito disciplinado, não teve nada disso, não. Enfim, o outro veio, aí ele perguntou, tem passagem? Eu falei, não tenho. E aí o cara voltou e falou, não, ele está limpo, pá. Não, tá bom, obrigado e tudo mais. Eu peguei, fui embora. Cheguei no estacionamento, né, com a bicicleta, feliz, deixei lá no cantinho. Aí o cara que estava lá não é funcionário, eu estava cobrindo um cara que faltou. Aí o cara perguntou para mim, você vai sair que horas? No momento eu não entendi a pergunta, mas eu falei, eu vou sair tal hora, e fui embora, trabalhar e tudo mais. Quando foi no fim do dia, aquela chuva de verão, quando, sabe, começa as nuvens e tudo mais, aí eu falei, pessoal, eu posso ir embora 10 minutos antes, porque eu estou de bicicleta? E eu estou com material aqui também do Ministério Infantil, eu não queria molhar. Não, tudo bem, David, vai lá. E eu fui. Chego no estacionamento, cadê minha bicicleta? Não estava lá minha bicicleta. Aí eu cheguei pro dono, você viu minha bicicleta? Aí ele, tá aí. Eu falei, se tivesse aqui, eu não estava te perguntando, né? Não está aqui. Aí ele, não, tá aí. Então tá, me pega lá então onde está o aí. Aí ele procurou lá no estacionamento todo, não achou. Aí eu comecei a ligar. Falei, o cara perguntou que horas que eu ia sair. Não é uma moto nem um carro para manobrar, para que ele quer saber o horário que eu vou sair? Ele pegou a bicicleta e vai chegar justamente no horário que eu falei para ele que ia sair. Você quer apostar? Eu falei para o cara. Ele, não vai fazer isso. Vai. E o pior, a chuva riou. E me deu fome. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais sobre fome. Eu com fome já fiquei tenso, aí, enfim, o cara chegou no horário certo. Aí, enfim, os dois ficaram debatendo lá, eu peguei minha bicicleta e vim embora. Passei pela Princesa Isabel, estava lá o carro de polícia, ainda os dois. Eu não resisto. Olhei para ele e falei, opa! Aí ele olhou aqui assim para mim. Enfim, eu só queria voltar para o meu destino, que era a minha casa, e poder relaxar e tudo mais. E por que eu estou falando isso? Porque o destino não é o mais importante. O mais importante é como é que vamos passar ao longo dos nossos caminhos. Ao longo dos nossos caminhos, será que nós estamos refletindo a glória de Deus como deveríamos? Ou será até mesmo que estamos parados nesse caminho? É no caminho que discutimos, brigamos, obedecemos ou não? É no caminho que aceleramos o passo, ou até mesmo
pegamos alguns atalhos, né, que nós achamos que é um atalho, porém, quando se percebe, estamos no caminho mais largo, onde tudo é mais fácil, porém, é um caminho para o inferno. É nesse caminho que ficamos rachados, arranhados, decepcionados. É no caminho que ficamos distorcidos do projeto original, que é o reflexo da glória de Deus, como lemos aqui, para o nosso dia a dia. Antes disso, Paulo aqui, deixa eu explicar melhor esse versículo. Paulo aqui, ele faz uma ótima analogia. Ele pega a figura de Moisés, tá? Moisés, quando, Êxodo 34, quando ele desceu do monte, ele desceu com as placas das leis, e ele não percebia que a glória de Deus era tão intensa no rosto dele, brilhava tanto, que o povo até ficava com medo. Então ele colocava um véu, passava todo o recado, todo o mandamento que Deus tinha mandado ele falar para o povo, e quando ele entrava na tenda, ele retirava esse véu. E Paulo aqui diz justamente ao contrário. Ei, agora o véu, quando aceitamos Jesus, quando você se converte a Jesus, o véu é tirado. E agora, porque o véu foi tirado, a glória tem que ser reflexo nas nossas vidas, e de glória em glória, de transformação em transformação, vivendo com o Espírito. É dessa forma que devemos viver. Então, e a gente vai dar uma esboçada um pouco mais nesse versículo aí. Jesus naquela cruz, na cruz do Calvário, ele rasgou o véu do templo, certo? Como eu disse aqui, quando você se converte ao Senhor, o véu é tirado. E se o véu é tirado, por que nós insistimos em colocar algumas máscaras? Se Paulo faz uma analogia, que nós somos espelho do reflexo da glória de Deus, então não devemos andar com máscaras. O problema é que com o andar desse caminho, é bem provável que a gente venha se acostumar a andar com o peso da máscara. Fica bem ajeitadinho no nosso rosto, e nós nem percebemos mais que a máscara tem que ser arrancada. Eu fico imaginando ali naquela Santa Ceia, os 12 discípulos, e quando Jesus diz assim, um de vocês vai me trair. O interessante é que se você pegar esse texto, eles começam a afirmar, Senhor, sou eu? Não, Senhor, sou eu? E no fundo, quando você pergunta, Senhor, sou eu, você sabe que tem algo a ser confrontado, você sabe que tem algo a ser desmascarado. E que nessa noite, por mais que você não tenha a força, a coragem, mas por mais que você tenha pelo menos um arrependimento, você fala para Deus para ele arrancar essa máscara. Existem alguns tipos de máscaras, eu vou citar algumas aqui. E há umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu combinei com a Manu. Manu, me pega aqui em casa e nós vamos junto para o destino. Combinado? Combinado. Só que aí, por meu próprio controle da situação, eu acabei me antecipando aos fatos e não a esperei e fui com a minha bicicleta. Chegou no destino, eu cheguei lá na frente, ela chegou depois, atrasada, é claro, chateada, e já me cobrou, eu nunca mais te pego em nenhum lugar. Aí tu começa a justificar, homem, né, aquilo que não tem que ser justificado. Eu errei. Mas o que mais me confrontou é que ela falou, é a 3ª vez que você faz isso. Homem não vai lembrar nem... Mano, e quando a mulher fala, ela lembra de bagulho de 1930, mano. O homem não vai lembrar. Aí eu tentei puxar na memória as 2 primeiras. Eu sei que não ia dar... Eu sei que ia machucar a minha memória, sabe? Eu falei, deixa quieto. Eu vou me focar nessa última que está fresca. Sabedoria, gente. Enfim, eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, bom, já vacilei 2, não lembro, beleza. Agora essa é a 3ª. E depois de alguns minutos, começou a fluir aqui dentro. Controlador. Controle. Você quer ter o controle. Controlador, controlador. Eu já estava sabendo que ia pregar. E confesso que eu não tinha uma direção ainda do que, mas tinha alguma coisa já nascendo dentro de mim. E ficou controlador, controlador, controlador. Aí eu
tive o meu momento com Deus e falei, Senhor, por que controlador? Ele, filho, eu já tirei essa máscara de você. Mas em algum momento ao longo do caminho você está insistindo em colocar. Eu comecei a entender de que o tempo da Emanuela não é mais importante que o meu. Eu comecei a entender que as pessoas não são mais importantes do que o David. E em algum momento eu quis, sabe, em algum momento todos nós temos essa ansiedade de ter o controle da situação. De saber de tudo que está acontecendo. Ah, como é que você fez algo e não me falou? É um controle. Em algum momento você acaba querendo fazer até mesmo o que Deus tem que fazer, mas você acaba querendo fazer tudo pelo seu jeito, sabe? Esse controle. Enquanto mais as pessoas te servem, e se isso não acontece mais, você acha que a pessoa não te serve mais, é um controlador. Eu entendi que realmente, ao longo do meu caminho, eu coloquei a máscara do controle. Eu acho que tudo que as pessoas fazem na minha família tem que conversar comigo antes, como se todos eles já não fossem vacinados e já não tivessem a sua própria intimidade com Deus. Eu querendo ser o próprio Deus. Controle. Uma outra máscara também, eu acho que pode ser até essa aqui que está mais... A máscara do status. A gente já escutou aqui várias vezes, aqui na igreja, nos sermões e tudo mais. Deus te fez único, de uma só forma. Mas, de alguma forma ou de outra, nós queremos viver a vida dos outros. Status. Eu mesmo já me peguei dessa forma. Quando você pega a rede social e fica mexendo assim, sabe? Deslizando. Eu falo, caramba, a vida desse cara é da hora. Mas, cara, olha que vida mesmo, show de bola, caramba. Se você não estiver firme ali na fé, meu irmão, tu vai falar, caramba, minha vida é nada. Status. Aqui no versículo 18, não está ali o versículo, mas tudo bem. A glória vem do Senhor. E não é a glória dos homens. A glória vem do Senhor. E quando você vive por status, de alguma forma você insiste em querer viver a glória dos homens, ou até mesmo a sua própria glória. Ego, mentira, gasto que não tem. Status. A minha rede social tem que estar bombando. Status. A luz de Deus, pouco importa, o que importa é o meu brilho. Status. A glória dos homens, ela é passageira. E a Bíblia diz no Evangelho que o homem que não é sábio, aquele que é ouvinte da palavra de Deus, que coloca em prática, pode vir as tempestades, os ventos fortes, as chuvas fortes. Esse é considerado como tolo, não sábio. Porque quando vem a tempestade vai arrasar por completo. E vivendo por status, a sua própria glória, eu oro para que esse dia não chegue. Para que hoje a máscara caia. O reflexo, a glória dos homens, como eu disse, é passageira. Mas a glória de Deus, o reflexo, é algo eterno. Tem uma máscara aqui também da transferência. Homem que se comporta como menino, mulher que se comporta como menina. E se esse casal tem um filho, por exemplo, eu fico imaginando como que é um pouco desse lar. Você, homem, mulher, está na hora de assumir a responsabilidade que Deus colocou. Você sabe que a gente insiste em querer ficar tomando leite, sabe? Leitinho. E Deus fala claramente nessa noite que eu não posso te dar uma comida sólida, filho, porque você vai se engasgar, porque é você mesmo que está querendo voltar
a tomar leitinho. Transferências. A gente pode até ficar escondido. Podemos. Mas eu espero que não seja pela vida toda. Porque depois de ir para o inferno, eu acho que vai ser um dos piores dias. Você entender de que, caramba, eu fiquei escondido. Desperdicei a minha vida. E aí? Desperdiçar a sua vida se escondendo? Ou até mesmo transferindo o que Deus colocou como responsabilidade para você? Eu acredito muito aqui que todos os pais, nós pais, porque eu sou pai, eu acredito que nós queremos ver os nossos filhos voando espiritualmente. Eu sonho em ver os meus filhos fazendo a diferença nessa geração. Ver os meus filhos fluindo espiritualmente. E quem não sonha com isso? Qual é o pai e a mãe que não sonha com isso? Que não ora por isso? Se você, pai e mãe, ainda não ora por isso, então ore. Mas você tem que entender que a transferência não pode ser para o ministério infantil. Você tem que entender que os pais são os pastores dos seus filhos. E que o ministério infantil trabalha em conjunto. Trabalha em parceria. Agora eu te pergunto, quantas vezes o seu filho, já te viu lendo a palavra de Deus? Quantas vezes você já chegou para o seu filho e falou, filho, olha o Deus que a mãe e o pai adora, serve. Olha o que ele fez com o povo de Israel. Olha o que Deus tem feito aqui na nossa casa, filho. É esse Deus que eu quero te apresentar. Quantas vezes? Quantas vezes os seus filhos já viu vocês orando? O trabalho começa de casa. O trabalho começa de dentro para fora. Da sua casa para fora. Apenas uma vida e logo passará. Tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez durará para sempre. Jesus ainda tem um projeto. Para mim, para você. Se posicione. Não se esconda. Não transfira mais nada. Ao longo da história nós vimos pescadores, cobradores de impostos, homens com seu intelecto perseguindo a igreja com toda a força do seu coração, homens ignorantes que, pela glória de Deus, refletiu a glória dele ao longo do caminho. Sem máscaras, sem controle, sem status, sem transferência, sem máscaras. No versículo 17, onde o Espírito do Senhor está presente, ali existe liberdade. O Espírito do Senhor, como é que está em nós? Vocês estão quietinhos? Eu escutei uma história de uma pastora uma vez. Essa história me marcou bastante e eu até vou compartilhar agora para vocês. Ela sonhou que chegou no céu. Quando chegou no céu, ela viu uma fila imensa. E Jesus estava na recepção, recebendo as pessoas. E algumas pessoas Jesus recebia apenas com um aperto de mão. Pô, Thaís, que bom que você veio. Que bom que você chegou aqui. Pode entrar. Outras pessoas, Jesus recebia com uma euforia diferente. Ele abraçava, beijava e dava muita risada. E ficava um bom tempo conversando com aquela pessoa. Ele falava, pode entrar. A pessoa seguinte, a mesma coisa, ele dava gargalhada, abraçava, beijava e falava, cara, que bom que você chegou aqui, pode entrar. Quando chegou na vez dela, Jesus apenas, poxa, que bom que você chegou aqui, pode entrar. Aí eu te pergunto, eu não sei como vai ser a nossa entrada no céu, só sei que, será que, e se o nosso relacionamento com Jesus for baseado naquilo que nós temos vivido aqui na terra? E se for lá no céu? Essa pastora entendeu que o relacionamento dela com Deus estava frio, estava distante. E o nosso relacionamento com o Espírito Santo? Se é o Espírito Santo que traz a liberdade ao nosso redor, como é que está o nosso relacionamento com Ele? Frio também? Eu não sei se você, nessa noite, tem máscaras para ser arrancadas.
Não sei se você tem força suficiente para isso. Só sei que se você pelo menos querer, Jesus está aqui para fazer essa diferença na sua vida. É com o Espírito Santo que aprenderemos a ter uma vida equilibrada. Entenderemos que é possível. Isso aqui é interessante. É possível, sim, viver nesse mundo e não fazer parte desse mundo. É possível, sim, desde que nós possamos buscar uma vida com o Espírito Santo. Uma vida equilibrada. Uma vida em constância. Ser cristão é uma espécie completamente diferente. É uma nova natureza. Conflitos existem? Claro que conflitos existem. Em alguns momentos você domina a situação, outros momentos a situação te domina. Às vezes aquelas vozes ficam pulando ao seu ouvido, você não é capaz disso. E a outra voz diz, não, você é capaz, você pode. Quero te incentivar a ter uma vida com o Espírito Santo, para que você tenha o discernimento de escutar a voz amorosa desse nosso Deus. É com o Espírito Santo que vamos ter uma vida em constância. E eu queria trazer um pouco mais dessa caminhada. Ao longo do caminho, lá em Lucas, capítulo 9, é no caminho que tudo acontece, gente. Capítulo 9, do versículo 12 ao 17. Se eu não me engano, essa história também foi falada aqui nos Milagres de Jesus. Mas eu fiquei tão maravilhado com cada detalhe dessa história. Eu acredito que tem bastante coisa para a gente também. Ao fim da tarde, os 12 se aproximaram dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados. Encontre comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Só um parente. O caminho... Vai existir deserto? Vai, mas é só para a gente passar pelo deserto. E você vai entender que no deserto existe milagre, gente. Ao fim da tarde, não. Ele, porém, respondeu, dê-lhe vocês algo para comer. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens, mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de 50. E os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Eu acho interessante que os 12 foram falar com Jesus. Eu imagino esses caras com fome também. Eu imagino aquele cara que mais agita e quando foi falar com Jesus é o que menos falou. Aquele que mais fala é o que menos faz. E eu fico imaginando a noite caindo e de alguma forma esses discípulos querendo dizer para Jesus, Jesus, já deu, né? Vamos embora. 5.000 pessoas aqui no deserto. Eu não sei se você já me viu com fome. Eu sou chato com fome. Agora 5.000 homens com fome. Mulheres e crianças com fome. Eu conheço um amigo meu, o Rafael também é. Agora você imagina 5.000 Rafaéis, algumas Thaíses, com fome. Eu tenho um sobrinho, Carlos Eduardo, eu não sei quem ele puxou, mas ele com fome. Então você imagina 5.000 Rafaéis, algumas Thaíses, alguns Cadus, com fome. O que eu acho interessante aqui Jesus não sei, gente. Jesus ele chega para os discípulos e fala, divide em grupos de 50. Os caras todos com fome, os discípulos com fome. Mas Jesus de alguma forma ensina para esses discípulos de que a sua fome não é mais importante do que a do outro. Você vai aprender a ter a paciência de cuidar do outro, dividindo em 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 41, 42, 43, 44, 45, 50. 30, 31, 32, 33, 45, 49, 50. 5.000 Rafaéis. Algumas Thaíses. Alguns Cadus. Dividido em grupos de 50.
Aprende a ter a paciência com o próximo. Aprenda a cuidar do próximo. Eu fico imaginando também 50. E quando eles começam a contagem, aquele alvoroço desses 5.000 Rafaéis, com fome. O que é interessante é que eu vejo Jesus, ele é perito, perfeito. Além de ensinar os discípulos a ter paciência com o próximo, ele ensina a multidão que é necessário você ter ordem, se organizar. Irmão, você planeja o dia e chega à noite e não fez nada, porque é uma bagunça. Se organize, tenha ordem, planeje mais o seu dia, seja produtivo. O que eu acho interessante é que, depois de tudo isso, versículo 15 e 16, tem aí? Os discípulos fizeram isso e todos se assentaram. Próximo. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida entregou ao povo os discípulos para que servisse ao povo. Depois de tudo isso é que veio o milagre. E a gente fica olhando ali o milagre do próximo, né? Na contagem. Calma, teu milagre está chegando. Organize. Calma, tenha paciência. Paciência. Eu fico imaginando toda aquela multidão, os Rafaéis, as Thaíses, os Cadus, indo embora satisfeito, sem máscaras, com a glória de Deus refletindo nas suas faces, no seu rosto, chegando nos seus lares. No caminho vamos encontrar as dificuldades? Vamos. As dificuldades conjugais, decepções com os filhos, doenças, dificuldades financeiras, pessoas que te abandonaram ao longo do caminho, mas no deserto existe milagre. Imagina esse pessoal chegando, como eu disse, e radiante com a glória de Deus, aquilo que eles presenciaram, dizendo que, nós estávamos no deserto com esse homem, e mesmo assim ele não me abandonou. Mesmo assim ele cuidou de mim. Mesmo eu, mascarado. Mesmo eu, com a minha limitação. Mesmo eu mentindo, transferindo tudo que é de minha responsabilidade. Mesmo eu com meu status. Mesmo eu querendo ter o controle de tudo e de todos. Ele cuidou de mim. Dá uma olhadinha para você agora. Toda vez que eu olho para trás, eu vejo quantas vezes Deus cuidou de mim. Quantas vezes ao longo do caminho, as máscaras que Ele arrancou de mim, que Ele tem arrancado. Quantas vezes ao longo do caminho eu cheguei para os meus irmãos já e falei, vou parar, vou desistir. Quantas vezes ao longo do caminho Ele me tirou do vale da sombra da morte e eu nem mesmo estava sabendo. Quantas vezes Ele me salvou de ataque epilético, de vício? Quantas vezes eu fraquejei e Ele falou, não, eu estou contigo no caminho. Sem máscara, gente. Para que o reflexo da glória de Deus venha fluir através de nós. Um detalhe bem importante se eu pedir para vocês escutarem a voz do nosso Pai, a voz de Deus, feche os olhos rapidinho. Ninguém vai roubar nada, não. Escuta a voz agora do meu pai chamado Ademir José Calado. Escuta a voz dele aí. Pronto. Escutaram? 90% não escutou, porque não conhece a voz do meu pai. É necessário que você venha aprender a escutar a voz do seu Pai Celestial. O Pai da gente está gritando ao nosso ouvido ao longo do caminho.
Nós não sabemos se realmente é Ele, porque a gente não conhece a voz dEle. Amém? Agora eu não consigo entender aqui, pastor, onde é que está esse milagre? Se é na multiplicação dos pães e do peixe, se é Ele ensinando para aqueles discípulos que você tem que ter paciência com o outro, se é Ele ensinando para a multidão que é necessário você ter paciência e ter ordem, porque o milagre está chegando. Não sei se é no último versículo 17, os pedaços que sobraram. Eu não sei se você chegou aqui em pedaços, cara. Não sei se você chegou aqui em ruínas. Mas assim como os discípulos recolheram aqueles pedaços, eu vejo hoje Jesus também recolhendo a gente em pedaços, arrancando as máscaras, voltando ao reflexo original da glória dele. Eu não sei se você chegou aqui completamente desmotivado, quebrado, arranhado, dilacerado, mas eu sei que você tem a oportunidade de sair diferente. Você tem a oportunidade de sair refletindo a glória dele, sem máscaras. David, eu estou em pedaço, tudo bem, mas eu recolho você porque você é meu, filho. Eu vou te mostrar ao longo do caminho a minha glória refletindo em você porque você é meu. Você é meu. Eu não sei se você está aqui dessa forma, mas não saia sem o arrependimento. Saia daqui sem as transferências. Saia daqui sem culpa. Saia daqui sim, se importando com o próximo, tendo paciência com o próximo. Saia daqui leve e deixe Ele te pegar em seus braços. Você vai perceber que o pedaço não é resto. Você vai entender que o pedaço é a continuação do milagre, gente. O pedaço é a continuação do milagre, não é sobra. Não é resto. Sem máscaras. Deus te escolheu para ser um homem, uma mulher, em que Ele possa levantar para ser um referencial dEle. No meio da nação, Ele te escolheu para refletir a sua glória aonde você for. Queria chamar a banda aqui, por favor. De repente, não são nenhuma dessas máscaras que você fala, David, essas máscaras não estão na minha face. Espírito Santo, eu peço que você venha mostrar aquilo que o Senhor quer tirar do nosso rosto nessa noite. Feche seus olhos. Tenha um instante aí com Deus. Veja que ao longo do caminho, as tempestades, os ventos fortes, quantas vezes já sopraram ao longo do caminho? Quantas vezes você pensou em ficar parado ao longo do caminho? Quantas vezes você preferiu ficar escondido em máscaras? Mas isso não é o reflexo, não é o projeto original de Deus para as nossas vidas. Você sabe qual é. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Esse mundo vai passar,
mas tua verdade ficará. Pai, te pedimos perdão, Senhor, pelos atalhos que decidimos tomar ao longo do caminho. Pai, nós te louvamos porque o véu foi rasgado e foi tirado da nossa face, Senhor, para que a tua glória venha a ser reflexo, Senhor, dia após dia, de glória em glória, em cada transformação. Nos dá fome, Senhor, e sede do teu Espírito. Queremos escutar a tua voz, Senhor, audível, gritando em nosso interior, papai. Sem mentiras. Sem mentiras. Sem transferências. Sem status. Sem máscaras, papai. Por mais que possamos estar, Senhor, no deserto, Senhor, mas o deserto é passageiro. No deserto existe milagre. No deserto o Senhor ensina, papai, a ter a paciência de esperar esse milagre. No deserto o Senhor nos alimenta, Senhor. No deserto o Senhor nos ensina, Senhor, a ter ordem. E obrigado, Jesus, por nos restaurar, por nos recolher, papai. E acreditando, papai, que a tua glória, mesmo em pedaços, Senhor, vai ser refletida através do teu povo. Que Deus abençoe a vida de todos. Obrigado, pastora, mais uma vez, por colocar o microfone na minha mão. Pedir para Deus, quero ficar à vontade como eu fico lá atrás. E deu certo. Obrigado. Amém, glória a Deus. Estenda as suas mãos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, pela tua presença. Nós pedimos que tu leve o teu povo em paz, que eles tenham, Senhor, uma chegada no seu lar tranquila. Pai, que essa semana seja uma semana de paz, de alegria, de orações, de júbilo, de respostas, Senhor, da resposta ao teu povo. Abre, Senhor, portas que estão fechadas há muito tempo, Deus. E nos traga com alegria e gratidão no domingo que vem aqui novamente. Que o Senhor os abençoe e os conduza em paz. Amém? Amém. Boa semana. Deus abençoe.